Bom, o Natal, né, já passou, muitas festas de amigo oculto também já se passaram. Todo mundo meio ainda descansando, né, da correria, da comilança, porque como a gente come nesses dias, né, gente? E as trocas de presentes acontecem e muitas vezes as pessoas exageram, né, compram bastante. É bom ganhar presente, né? Mas nem sempre a pessoa acerta no presente, ou erra no tamanho, ou erra no gosto, e aí é o dia de trocar. As pessoas começam a aproveitar os dias depois do Natal para ir à loja trocar o produto. Mas até onde o lojista tem obrigação de efetuar essa troca? E ele pode trocar o que quiser, pelo que quiser, que produto quiser. Quais são os direitos do consumidor na hora de trocar os presentes? Então, é para falar sobre esse assunto que eu recebo o assessor jurídico do PROCON Assembleia, Matheus Simões. Tudo bom, Matheus? Como vai? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo em ordem, sempre às ordens de vocês. Que bom, obrigada por ter vindo. Então é isso mesmo, né, Matheus? Essa é a época do ano, hoje é o Dia Nacional. Na verdade, a gente está agora quase no finalzinho do dia, muita gente já saiu de casa, muita gente está saindo agora para ir para o shopping. E nesse fim de semana, com certeza, muitas pessoas vão aproveitar. Só aproveita esse espaço entre Natal e Réveillon para poder fazer as trocas dos presentes do Natal. Né? E aí, quais são os direitos do consumidor? Ele pode trocar simplesmente porque não gostou, porque não serviu, ou ele tem restrições na hora da troca? Existem muitas restrições. Na verdade, não existe no código a previsão do direito à troca do presente, simplesmente porque eu não gostei dele. É interessante porque, como é um hábito do nosso comércio, especialmente comércio de roupas femininas, aceitar a troca de tamanho, ou de cor, ou de produto, o consumidor incorporou isso como se isso fizesse parte dos direitos dele, e não é. Então, é muito importante que o consumidor fique atento. Se aquilo foi comprado pela internet, a situação é diferente, porque pela internet eu tenho 7 dias para desistir das compras. Então, se eu receber um presente que foi comprado pela internet, eu tenho essa possibilidade de abrir mão do presente nesse período de 7 dias. Mas como a pessoa faz? Ela contacta quem deu? Essa é a dificuldade, né? Muitas lojas, na verdade, digitais, já têm o dispositivo para que você que foi presenteado possa fazer o cancelamento e trocar por um outro produto. Fica mais fácil, menos constrangedor. Menos constrangedor. Dizer para o seu presenteador que você não gostou do presente é difícil. É verdade. Né? Ou então a pessoa que vai dar um presente comprado pela internet, que dê para pessoas mais íntimas, né? Que fica um pouco mais fácil. Ou que conhece bastante o gosto, sabe que vai ter uma chance pequena de errar. Agora, as compras feitas na loja já tem uma situação muito diferente, porque para essas, se o consumidor não gostou do produto, ele tem de contar com a boa vontade do fornecedor. É verdade que no comércio é muito comum que as pessoas aceitem essas trocas, mas por isso que é importante que quem foi comprar o presente tenha tomado cuidado de pedir para anotarem lá na etiqueta quantos dias eu tenho para trocar. As pessoas às vezes não dão tanta importância para isso, mas aquilo é essencial. Porque se estiver escrito ali, não há dúvida nenhuma. Você tem 30 dias para trocar, você pode trocar a qualquer momento. Agora, você até perguntou, falou, troco por outro presente, posso pegar o dinheiro de volta, posso... Que tipo de restrição? Na verdade, como não existe previsão legal dessa substituição, a loja pode ter a sua própria política de troca. Muitas vezes ela vai permitir que você troque, mas não pode ser por item promocional. Outras vezes ela permite que você troque, mas você tem que pegar o produto na mesma hora. Algumas outras aceitam conceder crédito. Raramente alguém aceita devolver o dinheiro nessa situação. É verdade. Bom, a gente sabe que isso muitas vezes limita muito, né, o consumidor, o que às vezes não acontece em outros países, né? A gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, você devolve um produto, eles não me perguntam por quê. Por que você não quer o produto? Você chega e fala assim, eu quero devolver, eles te devolvem o dinheiro muitas vezes ou estornam no cartão de crédito. Bom, são políticas totalmente diferentes, a gente fica querendo comparar, mas não tem jeito de comparar, o brasileiro, né, Matheus? agora que tem comprado muito em Miami, está ficando mal acostumado com essa situação. Está ficando mal acostumado, é verdade. Mas ele tem que tomar muito cuidado, até para que ele não exacerbe, porque na boa conversa, normalmente ele vai conseguir resolver isso no comércio. Na verdade, eu acho que quem está comprando muito em Miami não está comprando mais no Brasil. Não está comprando mais no Brasil. Não vai passar nem por isso, porque a diferença é muito grande, né? Tanto inclusive de preço. De preço, claro, em primeiro lugar, né? E dessas políticas também, porque o consumidor acaba ficando tão tranquilo quando ele compra, e ele, não porque ele compra de qualquer jeito, mas ele sabe que se ele chegar em casa e pensou melhor, comprou por impulso, ou não ficou tão legal, ele, eu posso ir lá e devolver ou então trocar tranquilamente por outra mercadoria. Mas aqui é bom que a gente saiba que nós estamos no Brasil, as nossas leis são diferentes, Um pouco e a gente tem que estar atento, então, para a
gente não ficar chateado, né? E é importante também o consumidor lembrar que isso não tem relação com o produto com defeito. Se o presente veio estragado, avariado, riscado, nesse caso ele tem direito à troca imediata. A gente até insiste muito isso lá no Procon, porque as lojistas têm o hábito de dizer, não, eu não sou obrigado a trocar, eu posso tentar consertar. Não é o entendimento correto. Se o produto é novo, nunca foi usado e já está com problema, o consumidor tem direito a pegar um novo. Mas a situação é diferente, né? Não é o presente que você não gostou, é o presente que está estragado. Tá. Bom, então é interessante a gente, quando receber o presente, você que já recebeu, né, os presentes aí, as crianças já rasgaram os papéis, rasgam na hora, né, e ficam todas animadas. E aí tem a questão das crianças também, porque muitas vezes, você acabou de dizer, né, o presente está estragado, mas às vezes a criança abre o presente até sozinha, o pai não está perto. E de repente a criança não tem como perceber que aquele presente veio arranhado, ou veio faltando uma pecinha, veio faltando um pedaço. E aí, como fazer? Se 2 dias depois ou 3 dias depois a criança já brincou com o brinquedo, o pai vai, a mãe percebe que está dá faltando. tempo ainda de ir lá, Matheus? No caso dos eletrônicos, sim, porque esses defeitos são mais fáceis de ser verificados como sendo defeitos de fábrica. No caso dos brinquedos propriamente, se eles estão quebrados ou arranhados, se foram tirados de dentro da caixa, não há mais nada a fazer. Não tem como provar, né, que não foi a criança que quebrou. Eu tenho um amigo que ele guarda os presentes do filho dele no armário e vai dando um de cada vez. Eu brinco que assim é mais fácil supervisionar o que está acontecendo. É verdade, isso é ótimo. Para a gente controlar o que aconteceu na hora que eu tirei da caixa. Com porque, certeza. teoricamente, o consumidor, vendo o problema, ele tem que embalar de novo e levar o produto para a loja. Se ele chegou a desembalar, se a criança chegou a brincar com o carrinho, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa troca depois. Com certeza. Eu acho que existe aí até uma coisa para a gente repensar um pouco mais profundamente em relação às nossas leis, por causa do nosso próprio comportamento, não é? A gente sabe que o Brasil ele foi conhecido e ainda é muitas vezes conhecido como o país do jeitinho, né? Veio aquela famosa lei de Gerson, né? Que o brasileiro dá um jeitinho em tudo. Então, é como se nós não fôssemos confiáveis, como se a nossa palavra não valesse tanto muitas vezes. O que acontece às vezes nos Estados Unidos, se você chegar e falar, ele veio quebrado, eles não vão te questionar, não, mas seu filho que mexeu aqui, olha aqui, né? Por quê? Porque lá existe uma política de confiar em você. Agora, no momento, também tem essa diferença. Por que as pessoas também lá evitam mentir? Porque no momento em que elas são pegas mentindo, seja em qualquer lugar ou burlando a lei, há uma punição severa e imediata. Mas aqui no Brasil, eu tenho que dizer que essa impressão da lei de Gerson, ela é muito manipulada pelo comércio. Ou seja, o comércio usa muito isso para dizer, mas eu desconfiei do consumidor. Pois é isso que eu estou falando. A gente tem que lembrar que a lei diz que a presunção é que o consumidor está falando a verdade. Cabe à empresa provar que ele está mentindo, não é o consumidor que tem que provar que foi uma mentira. Então, a inversão do ônus da prova. O consumidor tem que ficar muito tranquilo nessa hora e tentar conversar. Eu digo que se ele não se altercar, se ele não gritar, se ele não perder a razão, ele provavelmente resolve o problema dele no balcão da loja. Se não resolver lá, vem para o Procon que a gente tenta ajudar a resolver. É verdade. Como é que estão as reclamações, Matheus? Você acha que ao longo desses últimos anos elas têm diminuído, as pessoas têm tido mais precaução, tanto o consumidor quanto o lojista, o comerciante, eles têm procurado andar mais dentro da lei para evitar esses contratempos, essas chateações ou não? Você se considera um otimista, Mar? Sim. Não, porque eu sou um otimista, inveterado. Então, na minha opinião, a situação tem melhorado, apesar do número de reclamações não ter diminuído. Eu considero que mais consumidores estão procurando o Procon. Então, não significa que o número de problemas está aumentando. Talvez o número de que as pessoas estão mais conscientes. Capacidade de compra. Exato. E também tem a questão da compra, o consumidor está comprando mais. E, portanto, então, muita gente fala, mas a telefonia disparou na frente dos outros serviços. Bom, mas o número de telefones também disparou na frente do resto. Então, eu prefiro acreditar que nós temos consumidores mais conscientes e que, com isso, as empresas também têm um pouco mais de cuidado. Mas a gente assistiu esse ano de 2014 um crescimento muito grande das cobranças indevidas. Coisa estranha. Então, nós, tanto na prestação de serviço, de telefonia, quanto nos bancos, nós temos vimos muito nesse ano de 2014, cobranças de valores que o consumidor não contratou, acima do que ele contratou. Agora, os problemas de troca, de estrago, esses diminuíram. Então, é interessante. Talvez a gente esteja passando pelo que os Estados Unidos passou há alguns anos, o aumento do mercado de serviços, muito mais do que o de produtos. Verdade. E a gente está tendo uma inversão. Então, produtos deixaram de ser o maior problema que os PROCONs enfrentam, troca,
trocas, estragos, e a gente passa a discutir o problema das cobranças indevidas nos serviços. Olha só, e realmente, infelizmente, todo mundo tem uma reclamação a fazer nessa área em algum momento da vida, né? Ninguém passa incólume ao 0800 malfadado. É verdade. Você ficou 3 horas esperando para não conseguir resolver o seu problema. É verdade, isso é terrível. Bom, Matheus, as pessoas que estão assistindo a gente, como a gente disse, estão... Aliás, antes disso, eu queria pessoalmente, né, dar uma palavra rapidamente para o consumidor, por quê? Porque eu acho que nós consumidores, aliás, cidadãos, pessoas, e principalmente nós aqui que somos uma televisão cristã, e eu sei que muitas pessoas que nos assistem, a maioria são pessoas cristãs, cristãs evangélicas, católicas, muitas pessoas também que não são cristãs, mas pessoas que têm um caráter e uma integridade, né, a zelar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para sempre ter integridade na nossa vida em tudo. O que a gente vê aqui, infelizmente, muitas vezes, o comerciante não acredita porque ele já foi muito enganado. Muitas vezes a pessoa compra uma roupa no Natal, ela usa a roupa com a etiqueta, ela não tira a etiqueta e depois ela quer trocar. Ah, eu já usei mesmo, eu só queria usar, ou no Réveillon, a pessoa que quer usar branco. Ah, eu não uso branco nunca, mas eu quero usar branco aquele dia, então eu vou lá, uso a roupa, troco. Então, assim, desonestidade, isso é mentira, e isso não adianta tentar enganar. Você pode até tentar enganar, enganou o lojista, ele trocou para você, você se saiu como, eu sou, né, consegui o que eu queria. Mas Deus está vendo tudo, a sua vida não vai ser abençoada, não começa o ano mal, né? Tem que terminar o ano bem, começar o ano bem, sempre com integridade, assumindo. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu comprei, o meu marido ganhou uma camisa de presente. Tá escrito na etiqueta, 30 dias para troca. Eu bobeei, não fui, ele não trocou, não experimentou. Eu dou a camisa de presente para alguém, né, que eu sei que vai servir. Tomando cuidado para não devolver para quem te deu, né? Porque esse é um risco perigoso. Não, mas isso pode acontecer. A gente tem que assumir né, os nossos erros, assumir que a gente pode realmente bobear e então a gente tem não manusear alguma coisa na hora que você ganhou, você deixou o negócio cair e fala, vou lá na loja trocar. Mas o comerciante precisa baixar a guarda também. Também, né? Os Ele dois. precisa ser menos desconfiado. A gente vive uma sociedade mais responsável, as pessoas têm que começar a perceber isso. Eu sou muito encantado com o fato de que em vários lugares do mundo você entra para consumir alguma coisa e ninguém anota o que você pediu. Na hora que você sai, você fala, foi tal coisa que eu consumi. No Brasil, a maioria das pessoas acha que isso não funcionaria. Eu tenho dúvidas, porque eu acho que quando você entrega mais confiança, você recebe mais credibilidade do lado de lá. Então, a pessoa, eu acredito efetivamente que as pessoas tendem a ter um comportamento mais correto e o consumidor tem demonstrado isso em várias oportunidades, quando ele é tratado com respeito pelo comerciante. Verdade. Eu acho que se a gente conseguir melhorar dos dois lados, o respeito que eu dou e o que eu recebo, nós vamos ter uma situação melhor de consumo. Eu também acho, concordo, Matheus, plenamente com você. Eu acredito que os dois lados precisam ter essa postura, né, de confiar e de se tornar mais confiáveis. Eu vejo que pequenos estabelecimentos de lanche, por exemplo, tem um lugar que eu gosto muito de comer uma comida árabe, lá no bairro da Floresta, que tem coisas deliciosas e eles realmente não anotam. E ali tá cheio, pequenininho, muito pequenininho, tá cheio, eu acho que são sempre os mesmos clientes e eles têm essa política. Você comeu o quê? Né? Você comprou o quê? E isso é muito gostoso, você se sentir, né, confiado, a sua palavra. Eu acho que a pessoa perde, até aquela pessoa que tem o hábito das pequenas desonestidades, que são terríveis no Brasil, até ela se sente desanimada diante disso. Você realmente é otimista, Matheus. Mas eu acho que ela fica desanimada, ela fala, gente, a pessoa está sendo tão correta comigo, me custa ser correto também. Eu acho que a gente tem que acreditar que isso é possível, porque senão o comércio vai continuar cínico. Que é essa postura de eu não troco, eu não deixo, eu não dou, porque eu estou sendo passado para trás a todo instante. Eu acho também que esse tipo de loja perde muito cliente. Por exemplo, eu ia num supermercado que tem perto da minha casa, isso anos atrás, e eu tive umas situações tão desagradáveis lá, tão ridículas, para falar a verdade, que eu fiquei 2 anos sem pisar lá dentro. Voltei há pouco tempo, graças a Deus, acho que eles treinaram melhor as pessoas, eles, né, trocaram as pessoas e tiveram treinamento, porque essa é a responsabilidade dos líderes, né, dos diretores, dos gestores, de treinar seu pessoal. Fui trocar uma vez, devolver uma lata de milho verde, que custa R$1,50, porque estava estragada. A mulher me perguntou, que ela disse que tinha olhado as câmeras, porque eu estava sem a notinha, para ver se eu realmente tinha comprado aquela lata de milho ali. Quer dizer, R$1,50, eu não fui lá só por causa do milho, eu fui comprar outras coisas e aproveitei, lembrei e levei o milho, né? Que era todo direito.
Eu falei assim, como é que é? Você tem... Então, quase que eu falei assim, então tá, pede lá as câmeras, vamos ver. E outras situações que eu passei ali, que eu fiquei muito chateada. Então, o estabelecimento, ele vai perder, porque o cliente está cada vez mais exigente, não é? Ainda bem, né? Ainda bem. O cliente, eu até falei outro dia num outro supermercado, tem uma rede nova de supermercados, não sei se só em Belo Horizonte, mas fiquei sabendo que até de uma rede multinacional de supermercados, eu fui conhecer, que diz que os preços eram bons. Eu falei com o moço lá, porque o moço que estava lá, o segurança, me conhecia aqui do programa. E aí eu falei para ele, olha, a primeira e última vez. Não gostei. E os preços não eram tão compensadores e o atendimento foi péssimo. Então eu falei, olha, em primeiro lugar, as pesquisas indicam o consumidor quer atendimento. Ele quer ser respeitado, ele quer ser tratado bem, com simpatia. O preço pode até estar mais alto, mas ele vai voltar. E o brasileiro, quando vem crescendo a capacidade de compra, ele tem dado mais valor a isso, ou seja, ser bem atendido. É um direito do consumidor, né? Eu falo que ser desrespeitado não tem porquê. A pessoa não consegue, a empresa não consegue nada de útil com isso. Isso é muito da reclamação também no serviço de 0800, nesses problemas de troca de presente. Não custa a gente ter um pouco de educação e urbanidade. Com certeza. Matheus, então, muito obrigada, viu, querido? Agradeço. Então, o ideal é a gente prestar atenção no produto. Procure a etiqueta. Veja se lá está dito alguma coisa sobre troca. Se não está, converse com jeitinho na loja. Não há direito à troca. Mas se você conversar, é uma prática comum no nosso mercado, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer as trocas que são necessárias nesse pós-natal. Joia. E aqueles que ainda não compraram, porque tem gente que deixa para comprar depois, até para aproveitar as promoções, que prestem mais atenção ainda, né? E peça para anotar, pergunte, fala, vocês aceitam troca? Você pode escrever na etiqueta para mim, o código é muito permissivo com isso. Qualquer anotação, num papel avulso, numa etiqueta, protege o consumidor. É importante que a gente garanta que essa anotação esteja ali em algum lugar. Ah, ótimo. Ótima dica também. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Foi ótima a sua presença.